Tem gente que passa a vida inteira tentando atrair mais dinheiro, mais oportunidades, mais paz, e nada muda. A verdade é que estão fazendo tudo errado. E não é porque falta esforço ou porque o universo não ajuda. O problema é que ninguém te contou que existe uma oração poderosa, de apenas 60 segundos, que pode mudar tudo em menos de 24 horas. Isso mesmo, 1 minuto de prática, mas com um detalhe crucial: você não pode contar para ninguém. E antes que pense que isso é papo furado, deixa eu te dizer. Essa oração foi mantida em segredo por Bob Proctor, um dos maiores mestres da lei da atração, por anos, justamente porque ela funciona de verdade. E o motivo do segredo? Porque quanto mais você fala, menos você atrai. Polêmico? Talvez. Mas é justamente esse tipo de conhecimento, fora do padrão, que transforma vidas de verdade. Agora me responde. Você já tentou de tudo e mesmo assim sente que a prosperidade está sempre um passo à frente? Já cansou de técnicas mirabolantes que prometem muito e entregam pouco? Então fica comigo, porque aqui você vai entender por que abençoar, visualizar e sentir do jeito certo, em silêncio, é o caminho mais rápido para manifestar o que quiser: dinheiro, amor, saúde, paz. E o melhor, sem precisar de nada além de você, sua mente e esse conhecimento que poucos têm acesso. Mas já adianto, isso aqui não é para quem duvida, é para quem está disposto a virar a chave. A pergunta é: você está? A mente humana é barulhenta. Pensamentos, preocupações, listas de tarefas intermináveis. Tudo isso forma um turbilhão interno que, muitas vezes, impede que a pessoa ouça o que mais importa: o som do silêncio. A espiritualidade, a psicanálise e a própria lei da atração ensinam que é no silêncio que o poder se revela. Agora, imagina o impacto de uma oração feita em silêncio, carregada de intenção, fé e foco. Não estamos falando aqui de uma oração qualquer, mas de um momento de conexão profunda, onde cada palavra dita internamente reverbera no universo com a força de 1000 vozes. O segredo não está no volume da voz, mas na intensidade da intenção. E tem um detalhe: quanto menos você falar sobre isso com os outros, mais poderoso será o efeito. O silêncio protege a energia gerada, como se fosse um escudo espiritual, blindando seu pedido das interferências externas. A sabedoria por trás de manter segredo sobre uma oração poderosa não é superstição. É ciência energética, espiritualidade em ação. Ao contar para outras pessoas sobre seu pedido, você abre brechas para dúvidas, críticas, inveja, sentimentos que, mesmo que não sejam intencionais, podem enfraquecer sua vibração. Na psicanálise, isso é chamado de influência do olhar do outro, a interferência da percepção alheia nos seus desejos mais íntimos. Por isso, ao fazer essa oração de 60 segundos, você está ativando não apenas uma técnica de manifestação, mas um verdadeiro escudo espiritual. Silêncio é estratégia, é respeito pelo sagrado. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que for manifestar algo, não conte nem para seu melhor amigo. Apenas sinta, acredite e faça. Observe a diferença. Há um ditado antigo que diz: quem muito fala, pouco faz. No universo da lei da atração, essa frase ganha um peso ainda maior. Quando você permanece em silêncio, suas ações falam por você, e a energia gerada se move livremente, sem distrações. Isso é como lançar uma flecha com precisão. Quanto menos ruído ao redor, mais certeiro o alvo. Não por acaso, muitos dos grandes mestres espirituais, e até investidores de sucesso, agem no silêncio. Eles entendem que é ali que a magia acontece. A oração secreta é mais do que palavras ditas em 1 minuto. Ela é uma escolha consciente de se alinhar ao poder divino sem alarde, de se comprometer com o invisível sem buscar aprovação. E é nesse ponto que os resultados começam a surgir, muitas vezes, mais rápido do que você imagina. Já ouviu aquela frase: o universo não demora, ele responde na hora certa? Pois bem, às vezes, essa hora certa é em menos de 24 horas. Pode parecer ousado dizer isso, mas quem mergulha fundo nos estudos da lei da atração e da espiritualidade sabe que a manifestação não está atrelada ao tempo cronológico, mas sim ao tempo vibracional.
Quando alguém fazendo a oração de 60 segundos com foco, emoção e fé, está basicamente pressionando o botão de acesso rápido do universo. E os resultados? Eles vêm, muitas vezes, antes do esperado. Um exemplo clássico: uma pessoa precisava de dinheiro urgente para pagar uma dívida. Ela fez a oração com tanta entrega que, no dia seguinte, recebeu uma quantia que nem esperava, vinda de um bônus esquecido no trabalho. Coincidência? Não. Isso é a energia respondendo ao chamado. O segredo está na frequência que se emite. A espiritualidade ensina que tudo é energia, tudo vibra. Na psicanálise, compreendemos que a mente cria realidades internas que se projetam no mundo externo. Quando você coloca sua mente, suas emoções e sua intenção em um mesmo eixo, cria-se um campo de ação acelerado. Pessoas relatam casos de aprovação de empréstimos negados anteriormente, encontros inesperados com oportunidades ou mesmo vendas que estavam paradas, tudo acontecendo em menos de 24 horas após a oração. E o mais interessante, isso não é privilégio de alguns. Todos têm acesso a esse poder. Basta saber como usar, principalmente, acreditar sem questionar. Dúvida é como areia no motor da manifestação. Atrapalha o fluxo. Quer testar por si mesmo? Então faça este desafio. Após aprender a oração, escolha um desejo que seja realista, porém desafiador. Algo que normalmente levaria dias ou semanas para acontecer. Faça a oração seguindo cada passo, e depois, apenas observe. Sem ansiedade, sem ficar olhando o relógio. Apenas viva seu dia, atento aos sinais. E olha só, esses sinais podem ser sutis. Uma ligação, uma mensagem, uma ideia inesperada. O universo responde de várias formas, muitas vezes com uma criatividade que nem Freud explicaria. O importante é estar pronto para receber. E quando você vê que é possível manifestar em 24 horas, entende que a única limitação que existia estava na sua mente. Agora, e se existisse um jeito de tornar essa manifestação quase inevitável? Bom, é aí que entra a estrutura exata da oração. Existe um detalhe que separa os que apenas desejam dos que realmente manifestam: a forma como se comunica com o universo. E Bob Proctor, com toda a sua genialidade e profundo conhecimento da lei da atração, entendeu que até uma oração precisa ter estrutura. Nada de fazer de qualquer jeito, como quem pede comida por aplicativo. A oração de 60 segundos não é só poderosa porque é rápida, mas porque segue um roteiro preciso, que conversa diretamente com as leis universais e com os padrões da espiritualidade. É como discar o número certo para uma ligação. Você fala direto com a fonte criadora. Essa estrutura foi testada, validada e aplicada por milhares de pessoas, com resultados incríveis. E o melhor, pode ser feita em qualquer lugar, seja no quarto, no carro, ou até no banheiro. Por que não? O que importa é seguir o passo a passo e sentir de verdade. Começa assim. Os primeiros 15 segundos são dedicados à gratidão. E não é aquela gratidão automática tipo, obrigado por tudo. É sentir de verdade, agradecer pelo que já tem. Como se estivesse dizendo: ei, universo, eu reconheço tudo que já recebi, e estou pronto para mais. Isso abre o canal. Em seguida, vem os 20 segundos mais específicos. Aqui você declara o que quer, com clareza e objetividade. Nada de quero mais dinheiro. Diga o valor, a data, o contexto. Por exemplo, eu estou recebendo R$ 5.000 de forma fácil e alegre até o dia 25. Isso planta a semente. Depois, mais 15 segundos para visualizar o resultado como se já tivesse acontecido. Sinta a emoção, toque o dinheiro na mente, veja a conta bancária cheia, sorria mentalmente. Por fim, 10 segundos para soltar, confiar e entregar. Isso ou algo melhor se manifesta agora, no tempo perfeito. Está feito. Pronto. Simples. Sim. Poderoso. Muito. Essa sequência é como ativar um código secreto, mas só funciona quando é feita com envolvimento total. Aqui entra a psicanálise também. Porque ao seguir essa estrutura, a pessoa está reprogramando o inconsciente, ajustando crenças e alinhando ações. Não adianta só repetir palavras como papagaio. Tem que viver a experiência interna. Quem quer aplicar isso já pode colocar em prática agora. Escolha um momento tranquilo, pegue o celular, ative um cronômetro de 60 segundos e siga a sequência. Faça hoje e veja o que acontece nos próximos dias.
E olha só, tem gente que faz isso todo dia como parte da rotina, tipo escovar os dentes, e os resultados são consistentes. Mas tem um detalhe que transforma essa oração num verdadeiro motor de realizações. As emoções certas, sentidas na intensidade certa. E é aí que o jogo muda. Agora me escuta com atenção. Imaginar é bom, mas sentir enquanto imagina é onde mora o verdadeiro poder. A lei da atração não responde apenas ao pensamento, mas à emoção que acompanha esse pensamento. É como pedir algo com a alma, não só com a boca. A espiritualidade e até a psicanálise concordam aqui. O que o inconsciente sente como real, ele trata como real, e o universo, por ressonância, traz isso para sua vida. Por isso, quando você visualiza segurando uma nota de R$ 100, não apenas veja, sinta o peso dela, o cheiro, a textura. Imagine o alívio de pagar aquela conta ou o prazer de comprar algo que sempre quis. Quanto mais detalhes e emoção colocar na visualização, mais o cérebro entende que aquilo é realidade. E olha que interessante, o cérebro não distingue o real do imaginado. Isso é ciência, não papo esotérico. Use isso a seu favor. Um exercício prático. Pegue 2 minutos do seu dia, feche os olhos e veja uma cena específica. Você entrando no banco, tirando um extrato e sorrindo ao ver o saldo. Ou recebendo uma mensagem com um PX que resolve sua vida. Detalhe: sinta a emoção como se estivesse vivendo aquilo agora. Isso ativa áreas do cérebro ligadas à ação e decisão, fazendo você se comportar de forma diferente, mais alinhada ao que deseja. A visualização constante cria uma trilha neural que facilita a manifestação. É como ensaiar para uma peça. Quando o momento chega, você já viveu aquilo tantas vezes internamente que a realidade apenas acompanha. Essa prática simples, se feita todos os dias, transforma a mente numa aliada poderosa, e a partir daí, os resultados deixam de ser surpresa e se tornam rotina. Mas aqui vai o segredo que poucos contam. A emoção é o combustível, e sem ela, não tem milagre. Você pode visualizar 1000 vezes, mas se fizer com frieza, sem entusiasmo, é como jogar uma flecha sem força. Por isso, sempre que for visualizar, gere emoções boas, gratidão, alegria, euforia, do tipo que dá até vontade de sair dançando pela casa. E se achar difícil sentir isso, pense em momentos felizes, músicas que te elevam, filmes que mexem com você. A visualização com emoção é o combo que transforma desejo em realidade. E conforme você repete isso, a prática se torna natural, e as emoções vêm com facilidade. Agora, pensa comigo, se abençoar também gera emoção boa, por que não usar essa força todos os dias, não só para visualizar, mas para abençoar tudo ao seu redor? A maioria das pessoas vive esperando grandes milagres, mas se esquece do poder que existe nas pequenas atitudes diárias. E entre essas atitudes, existe uma que é praticamente uma chave mestra da espiritualidade e também uma ferramenta poderosa dentro da lei da atração. Abençoar. Sim, abençoar. Mas não só com palavras soltas, e sim com intenção. A bênção, quando feita com consciência, cria uma frequência de prosperidade ao redor da pessoa, como se fosse uma aura magnética que atrai tudo de bom. Na psicanálise, podemos dizer que isso mexe com o campo simbólico da mente. O que você abençoa, o inconsciente entende como algo importante, algo que merece crescer. E assim, começa a direcionar suas ações e percepções para multiplicar aquilo. Bênção é reconhecimento, é gratidão ativa. E o universo adora quem reconhece o valor do que já tem. Quer uma prática simples e eficaz? Acordou. Antes de pegar no celular, abençoe seu dia. Pegou seu dinheiro, nem que seja uma moeda. Abençoe. Mas eu tô sem dinheiro. Então abençoe os centavos, porque o que você abençoa, multiplica. Quando a pessoa fala mal do dinheiro, diz que nunca tem, que tudo tá caro, ela está, sem saber, repelindo a abundância. A bênção, ao contrário, é um convite. Quer um exemplo? Tem gente que, ao pagar uma conta, reclama. Experimente dizer: eu abençoo esse valor e sei que voltará multiplicado. Parece simples, e é, mas o efeito é profundo. Isso reprograma a mente e muda sua vibração instantaneamente. A bênção também vale para os negócios dos outros. Em vez de invejar o sucesso alheio, abençoe. Sabe aquele restaurante sempre cheio? Em vez de pensar por que o meu não é assim,
Diga: eu abençoo esse lugar e recebo a mesma prosperidade. Resultado: você se alinha com a energia da abundância, e ela volta para você. Agora, vamos além. E se você abençoasse seu dinheiro como quem cuida de um amigo fiel? Dinheiro gosta de atenção, de carinho. Dê um lar limpo, sua carteira organizada, trate com respeito, e ele vai querer ficar por perto. Parece brincadeira, mas é prática espiritual. A bênção cria um vínculo com o que você deseja multiplicar. E não é só com dinheiro. Abençoe sua saúde, seu corpo, sua mente, seus relacionamentos. Isso muda tudo. Quem pratica essa rotina percebe que o dia flui melhor. Os negócios andam. As oportunidades aparecem. Tudo começa a ter mais leveza. E quando isso vira hábito, é como se a pessoa andasse cercada por um campo de força positiva. E a vida, meu amigo, responde. Mas tem um segredo ainda mais forte por trás dessa prática. Algo que ativa uma frequência poderosa. A frequência da abundância. E que amplifica tudo que você sente e faz. Sabe aquele momento em que tudo parece dar certo? As coisas fluem, o dinheiro aparece, os caminhos se abrem. Isso não é sorte, é frequência. É como se a pessoa estivesse sintonizada numa estação de rádio chamada Abundância FM, onde só toca prosperidade. E o botão do volume se chama emoção. Dentro da espiritualidade, tudo vibra, tudo é energia. E a lei da atração, que nada mais é do que uma lei espiritual em ação, responde à frequência que você emite. Emoções positivas como gratidão, alegria, entusiasmo, são combustíveis de alta octanagem. Na psicanálise, isso faz sentido também. A mente, ao experimentar emoções agradáveis, cria um padrão de repetição. E tudo que se repete se fortalece no inconsciente. Resultado: você começa a atrair mais motivos para se sentir bem. Agora, isso não significa viver pulando de alegria o tempo todo. Ninguém é uma máquina de felicidade. A questão aqui é criar momentos conscientes de boas emoções, todos os dias. Quer um exemplo simples? Ouça uma música que te eleva. Dance. Ria com alguém. Faça uma caminhada observando as coisas boas ao redor. Esses pequenos momentos elevam sua vibração e te colocam na tal frequência da abundância. E quando estiver fazendo a oração de 60 segundos, ou visualizando seus desejos, sinta essas emoções com força. Não adianta só pensar que está feliz, tem que sentir de verdade. Como fazer isso? Lembre-se de momentos em que se sentiu realizado, traga essas memórias à tona, e aplique essa energia naquilo que está manifestando. A mente acredita, o corpo vibra, e o universo responde. A parte mais incrível é que essa prática constante vira um estilo de vida. Você não depende mais de circunstâncias externas para se sentir bem. E aí, ironicamente, tudo ao seu redor começa a melhorar. O dinheiro vem, as relações se harmonizam, até sua saúde melhora. Isso acontece porque você se tornou um imã de coisas boas, e a vida te devolve na mesma medida. Mas atenção, sentir-se bem é só o começo. A vibração alta é um portal. Mas para atravessar esse portal e colher os frutos da abundância, é preciso algo a mais. Algo que separa os que sonham dos que realizam. E esse algo é o que diferencia um visionário de um manifestador: consistência e ação. Existe um erro comum entre aqueles que conhecem a lei da atração, mas ainda não veem resultados. Eles sabem, mas não fazem com constância. E aí está o pulo do gato. Manifestar não é um evento isolado, é um estilo de vida. A espiritualidade ensina que o universo responde à frequência repetida, não ao desejo eventual. Ou seja, não basta fazer a oração de 60 segundos uma vez e cruzar os braços esperando um milagre cair do céu. A manifestação se alimenta da sua consistência, aquele hábito de alinhar pensamento, sentimento e ação todos os dias. E aqui entra algo fundamental: ação inspirada. Depois que você faz a oração, visualiza, sente, o universo vai te enviar pistas, ideias, conexões. Se você ignora esses sinais, é como receber um presente e deixar na caixa sem abrir. Quer um exemplo prático? Imagine que você fez a oração para atrair clientes para o seu negócio. No dia seguinte, te surge a ideia de gravar um vídeo ou fazer uma parceria com alguém. Isso é uma resposta direta. Se você não age, perdeu a chance. A psicanálise também fala disso. O desejo precisa de um ato para se realizar, senão ele se perde no campo do pensamento. Então, manifeste,
mas com os olhos abertos e os pés no chão. Faça a oração todos os dias, como escovar os dentes. Visualize com emoção. Abençoe tudo ao seu redor. E quando surgir a oportunidade, não pense demais. Haja. E nem precisa ser uma ação grandiosa. Um telefonema, um e-mail, um passo pequeno já move montanhas. A verdade é que quando você age com frequência e consistência, o universo começa a te levar a sério. É como se dissesse: ok, essa pessoa quer mesmo isso. Então vamos colaborar. E aí as coisas começam a fluir num ritmo acelerado. Oportunidades surgem de lugares inesperados, e o que antes parecia difícil se torna natural. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você deixa de ser refém da circunstância, se torna criador da sua realidade. Manifestar vira um processo ativo, consciente, prazeroso. E quando você entende esse poder, percebe que não precisa mais esperar, pode criar. Mas tem mais. E se eu te disser que existe uma maneira de turbinar esse processo desde o início, ativando o poder de uma oração que poucos conhecem e que, feita corretamente, pode mudar tudo? Agora me diz. Você vai deixar esse conhecimento passar ou vai usar tudo que aprendeu para finalmente mudar de vida? Porque a verdade é que o universo já está pronto para te entregar tudo o que você deseja. A questão é: você está pronto para receber? A oração de 60 segundos é simples, mas poderosa. Só que ela só funciona para quem aplica, para quem sente, principalmente, para quem age. Então, que tal testar ainda hoje e ver o que acontece nas próximas 24 horas? E se der certo, e vai dar, volta aqui e me conta. Agora, se você continuar fazendo tudo como sempre fez, bom, você já sabe o resultado que isso dá, né? Me fala aí nos comentários. O que você vai manifestar primeiro? Dinheiro, um novo emprego, paz de espírito? Quero saber. E olha só, se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e fica ligado porque aqui a gente fala sobre espiritualidade, lei da atração e psicanálise de um jeito que muda vidas de verdade. E a próxima pode ser a sua.